Eu tô lembrado aqui do dia 6 ou 7 de novembro do ano passado, quando toda a imprensa brasileira estava em clima de velório, e eu vi também que na imprensa de esquerda, na maioria dos canais, tinha um clima de velório, porque Donald Trump ganhou a eleição do Biden. Os plantonistas não estavam tanto num clima de velório, porque eu falei, olha, são dois bandidos, dois genocidas, mas dos males para o Brasil, o menor. O Donald Trump vai acelerar muito, mas muito mesmo, a queda do Império Norte-Americano. Mais do que isso, o Trump vai beneficiar muito Lula, querendo ou não. E se não quiser, melhor ainda para o Lula. Pois bem, alguns estavam acreditando na versão de que o Trump ia ajudar o Bolsonaro ali a dar golpe ou coisa do tipo. O que, nos últimos meses aí, foi provado de que não. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, foi para os Estados Unidos e até hoje não conseguiu nenhum encontro com ninguém do quinto escalão do governo Trump. Completamente ignorado. Eis que, na semana passada, o Trump deu a melhor ajuda que alguém poderia dar ao Lula. Olha, eu vou falar, lembrei dos últimos 10, 15 anos aí do Brasil, e eu não lembro alguém que ajudou tanto Lula quanto o Trump fez na semana passada. O Brasil vai ganhar uns 100 bilhões de reais em investimentos graças à decisão do Trump de impor aí e de impor tarifas ao mundo inteiro. Já tem uma ampla conversa aí entre várias empresas estadunidenses e empresas de outros países para transferir a sua produção, principalmente de Taiwan e da China e da Índia, para o Brasil. As empresas perceberam que o Brasil, tendo só 10% de tarifas com os Estados Unidos, e o Brasil tendo uma capacidade de se industrializar muito grande, e um governo que fortalece a indústria, essas empresas podem produzir no Brasil e vender com 10% de tarifa aos Estados Unidos, em vez de produzir onde estão produzindo e venderem com 54% de tarifa para os Estados Unidos. Para você ter uma ideia, o Trump fez aí a Bolsa de Valores dos Estados Unidos ter 2 vezes consecutivas as piores perdas da história. Não foi a maior queda em porcentagem da história, mas foi a pior perda em dólares da história. Logo depois da ação do Trump, a China retalhou, impondo também 34% de imposto a produtos dos Estados Unidos e banindo as principais empresas norte-americanas de carne e abrindo o seu mercado às brasileiras, porque o grande concorrente dos Estados Unidos no setor aí agropecuário é o Brasil. Então, quando os países começam a impor tarifas aos Estados Unidos, é porque vão começar a comprar de quem? Do Brasil, porque não vão parar de comer carne. Alguns podem até substituir carne por outra coisa, mas vão continuar comprando e vai ser do Brasil. E é importantíssimo ter o Lula no momento desse, porque quando a China começou a comprar carne do Brasil num volume um pouquinho maior no governo Bolsonaro, os frigoríficos passaram a exportar tudo para a China e o preço disparou no Brasil. Vamos lembrar que a picanha chegava a 100, 120 reais o quilo. Inclusive o Lula usava a picanha na campanha, falando, a picanha vai ficar acessível. Tá 40, 50, 60, se fosse 70 reais o quilo agora, pois bem, não é 120. O preço caiu muito em 2023. E o Lula, ele regulamenta de tal maneira que mesmo o Brasil aumentando as exportações, o preço no mercado interno não aumenta, porque tem que ter uma produção mínima interna, senão o governo brasileiro começa a usar ali os seus mecanismos exatamente para não deixar nem que exporte tanto. O Brasil, o governo Lula não quer, vai entrar muito dinheiro na mão dos bilionários, a inflação vai disparar. Lula não deixa isso. O Lula está remontando, e demora anos, infelizmente, para remontar, a Conab. E aí também no mercado não de carnes, mas de grãos e de outros commodities, o Brasil também vai ter sempre preços competitivos e mais baixos no mercado interno do que para exportação. Então, excelente aí que essa página da história temos o Lula. O Lula também fez aí acordo com o Japão, com a China, fez acordo com o Vietnã. A China, o Japão, o Vietnã e a Coreia do Sul fizeram um acordo também de retalhar os Estados Unidos em conjunto. E agora, os três gigantes asiáticos, China, Coreia e Japão, estão decidindo quais tarifas Japão e Coreia vão impor aos Estados Unidos. A China já fez sua parte e tende a fazer mais. Eles vão em conjunto banir empresas estadunidenses, etc. Para você ter só uma pequena ideia do quanto que o Trump ajudou o Lula, eu vou te mostrar o caso da Apple. A Apple perdeu cerca de 2 trilhões de reais em valor de mercado em 2 dias. Aqui o anúncio do Trump e aqui o anúncio da China. E a tendência aí no mercado fechado é que caia ainda mais aí nessa semana. Por quê? Porque a Apple tem sua produção em Taiwan, porque Taiwan pegou dos Estados Unidos o mercado mundial de chips e semicondutores. E aí, as grandes empresas aí de telefonia produzem em Taiwan ou na China, que fica aí do lado de Taiwan.
E aí, lembremos que Taiwan é parte da China. Aí, só que tem um governo autônomo. E aí, o que a Apple decidiu fazer? Vou ler notícia aqui, nem notícia do Brasil, notícia aqui em espanhol, para você ver. Apple, talvez você consiga. Apple planeja aumentar a produção de iPhone no Brasil, no lugar da China, para pagar menos tarifas de importação. Por quê? Porque da China para os Estados Unidos é 54%. De Taiwan, que Taiwan, eles falam China, mas é porque Taiwan é parte da China. De Taiwan para os Estados Unidos, 54% também. Do Brasil para os Estados Unidos, 10%. A Apple anunciou aí, um dos executivos do alto escalão da Apple falou nesse sábado que produzir o iPhone nos Estados Unidos, com os salários e com tudo, o custo que tem de produção nos Estados Unidos, um iPhone que hoje custa cerca de $700, estaria custando $3.500 para o consumidor final. Isso é completamente inviável. Os Estados Unidos não têm a tecnologia de maquinário que tem China e Taiwan. Eles não têm. Os salários nos Estados Unidos são muito maiores. A China, o poder de compra do trabalhador é muito grande, tudo é muito barato na China. Todos os influenciadores que vão para a China, inclusive eu irei aí nos próximos meses com minha esposa e vou mostrar para vocês, falam é muito barato. Eles não ganham um salário estratosférico como nos Estados Unidos, mas eles compram muito com o salário que eles têm. E não necessita tantos funcionários para produzir um iPhone, para produzir uma quantidade X de iPhones, quanto nos Estados Unidos, porque tem mais tecnologia de produção. E importar essa tecnologia, tirar ela da China e levar para os Estados Unidos, custaria muito, porque agora tem imposto de 54%. Então, o maquinário que faz produzir um iPhone quase automaticamente com pouca mão humana, esse maquinário não dá para ser levado para os Estados Unidos. Mas, em parceria com um país que seja do mesmo grupo econômico da China, por exemplo, BRICS, esse maquinário pode ser levado. A Apple já tem produção em Jundiaí e começou aí, esse ano teve autorização, vai fazer também o iPhone 16 no Brasil. Já está fazendo 13, 14, 15 e o 16 também. E aí o plano da Apple é investir alguns bilhões para aumentar a sua produção no Brasil. Só que não é só a Apple, são milhares de empresas que estão aí nesses países que estão falando, pô, peraí, a gente pode fazer um negócio aqui e a gente transfere a produção para um país que também seja do BRICS, que é o mesmo bloco econômico da China. A China não perde muito, a China vai fazer negócios com o Brasil em coisas que não fazia antes, e o Brasil vende para os Estados Unidos. Ah, vamos fazer a produção nos Estados Unidos. Não vão. Não vão. Inclusive, empresas aí grandes já anunciaram que estão saindo dos Estados Unidos. A Jaguar Land Rover, muita gente fala desse carro, aí eu ouço falar carro de luxo aí, Range Rover e tal, e Jaguar anunciou que está saindo dos Estados Unidos. Eles vão sair, não querem mais o mercado estadunidense. A Mercedes e a Nissan anunciaram que estão saindo da Argentina e vão para o México. Vão tirar a produção da Argentina e vão aumentar a sua produção no México. Porque lá eles acreditam que vão conseguir algum tipo de parceria para vender para os Estados Unidos, vai sair mais barato do que com a Argentina. O Milei, bolsonarista aí, amigo da família Bolsonaro, entrou em pânico e foi para os Estados Unidos. E sabe o que aconteceu com o Milei nos Estados Unidos? Eu vou te mostrar uma fotinho que eu dei risada. Milei. Esse aqui é o Milei no único evento que ele conseguiu ir essa semana, que tinha alguns membros do governo Trump. Ele ficou numa das últimas mesas do evento, não conseguiu falar com ninguém. Aí a notícia que sai, vamos lá, Milei na Argentina. Eu pesquiso aqui em tempo real para você ver o que aconteceu. Milei volta da Argentina e não conseguiu nada, voltou de mãos vazias. Voltou dos Estados Unidos de mãos vazias. E sabe qual é o pior? Ele falou que ia conseguir uma parceria com o Trump se recusou a se encontrar com o Milei e foi jogar golfe. O Trump tinha ali Eduardo Bolsonaro tentando encontro com ele há 3 meses, Milei tentando aí encontro com ele para anunciar alguma coisa para a Argentina, vários empresários bilionários, aí ele foi fazer o quê? Jogar golfe. Ele explodiu o império norte-americano e foi jogar golfe. Ó. Excelente. Aí o Milei voltou, ele teve que anunciar que não conseguiu nada, a Bolsa de Valores da Argentina caiu 11%, tiveram que paralisar o pregão. Quando cai mais de 10, eles param para todo mundo respirar, fica parado meia hora, ó. Respira, respira, respira. Aí quando voltou, caiu mais ainda. É isso aí, ó, Argentina, extrema direita. O Trump vai fazer os Estados Unidos entrarem em recessão. O Brasil tende a ganhar nos próximos meses, não vai ser do dia para a noite, tá? Ainda mais com o Lula articulando, nossa, deve ser mais.
O Brasil tende a ganhar pelo menos uns 100 bilhões em investimentos. A indústria brasileira vai crescer muito. O Brasil vai começar a fazer negócios com China e Taiwan que não fazia antes. E tem uma coisa que é crucial. No governo Bolsonaro, ele tentou privatizar a Ceitec, que é a companhia brasileira de chips e transmissores. Hoje, o grande assunto do mundo aí, que é a grande prioridade do Trump, do Elon Musk, desses donos aí das redes sociais, dono da Amazon, é o quê? Super chips e microcondutores. A Taiwan é o país que está liderando, Taiwan é parte da China, mas é autônomo. Taiwan está liderando isso no mundo. Os Estados Unidos, eles hoje não representam nem 1% da produção disso aí. A maioria da produção fica em China e Taiwan. Mas Taiwan é quem vende esses super chips que produz para a Nvidia, que é uma empresa estadunidense. A Nvidia perdeu 31% de valor de mercado. Estamos falando aí de mais de 5 trilhões de dólares nos últimos 2 meses, desde que o Trump assumiu, 2 meses e meio aí. Trilhões e trilhões na lata do lixo. Por quê? E aí depois dessas tarifas, despencaram também as ações da Nvidia. Quem aí gosta de jogar computador e ter placa de vídeo sabe, conhece bem essa empresa, porque fazem as melhores placas de vídeo aí para quem gosta de jogar jogo de computador aí que consome muito CPU. Aí, muito processamento. Aí, as ações caíram por quê? Porque agora as placas da Nvidia vão ficar pelo menos 54% mais caras nos Estados Unidos. As ações, se você não entende por que caíram tanto as ações da Apple, Amazon, etc., eu explico. Eles estão investindo em inteligência artificial e eles precisam... No caso da Apple, tem o caso da produção deles ser em Taiwan e ficar muito mais caro. Eles vendem 200 milhões de iPhones por ano e agora não tem como. Não vai ter como. O preço do iPhone subiu aí de 700 para mais de $1.000 do dia para a noite. Isso na meia-noite de sábado, tá? Quer dizer, deu ruim para a Apple. Eles vão ter que transferir para o Brasil quanto antes. E as outras empresas investem em tecnologia com inteligência artificial. A Apple também... A Google tem o Gemini, tem o ChatGPT, tem, enfim, a Grok do Elon Musk. E agora a produção aí vai ficar 54% mais cara. Num momento em que já se sabe que a China tem o DeepSeek e tem a inteligência artificial do Alibaba, duas que são melhores do que todas os Estados Unidos. Só que a China não tem tarifas com Taiwan. E o pior, o governo da China está brigando com o governo de Taiwan já faz tempo, porque o Biden estava instigando essa briga. O Biden queria que a China fizesse uma guerra contra Taiwan. E o Trump está unindo os dois. O Trump está unindo. A China fala que tem que ter uma solução de um país só, que Taiwan tem que ser parte da China e ponto final, acabou. Para quem não sabe, lá nos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, o Partido Comunista, que é o partido que governa a China, brigou com um outro partido aí que era de esquerda também. Brigaram e aí eles ficaram com Taiwan e a China ficou com a China. Só que sempre o Partido Comunista Chinês falou, não, a gente vai, Taiwan é parte da China e nós vamos recuperá-lo. O partido lá da esquerda fake se tornou uma democracia pró-Estados Unidos, bem cachorrinho dos Estados Unidos, e começou a antagonizar com a China e a atacar a China diplomaticamente. Então a China começou a elevar também as tensões. E, obviamente, Taiwan, com o Biden apoiando, passou a comprar armas, apontar essas armas para a China. O Biden queria uma guerra. Não conseguiu o Biden. E agora o Trump está jogando Taiwan no colo da China de novo, está jogando a União Europeia no colo do BRICS, e agora você imagina, nos próximos meses, o que vai acontecer. Esses investimentos não são do dia para a noite, eu explico. Esse é outro dos motivos pelos quais as ações de todo mundo estão caindo tanto nos Estados Unidos. Imagina se a Apple chega e fala, vou investir 10 bilhões de reais no Brasil, porque vamos começar a produzir iPhone do Brasil e tudo mais. Aí investe e tal, passa 6 meses, o Trump muda de ideia e fala, vou tirar aqui as tarifas da Taiwan. E a Apple fala, gastei 10 bilhões, estou produzindo no Brasil e agora eu posso voltar a produzir em Taiwan? Joguei 10 bilhões no lixo? Imagina as outras empresas pensando isso. Se o Trump muda de ideia amanhã depois, qualquer investimento que a gente faça para mudar a nossa produção, e são investimentos massivos, estamos falando de empresas que têm mais de 20 trilhões de reais em valor de mercado, é muita grana. São investimentos muito grandes. Essas empresas vão investir esse dinheiro todo, sabendo que daqui uma semana o Trump pode mudar de ideia. Como é que você faz uma projeção futura sem você saber, porque está tudo na cabeça de um maluco? Por isso que essas empresas estão caindo. Agora eles estão no momento em que, se eles demorarem para agir, empresas do setor automotivo, empresas de tecnologia, de celular, de tudo mais, se demorarem para agir, vão perder bilhões ou trilhões. Só que se agirem muito rápido e amanhã o Trump muda de ideia em alguma coisa ou outra, também vão perder. Quem se ferrou de verde e amarelo aí, ou de azul e branco, foi a Argentina.
Porque ninguém está cogitando mudar para a Argentina. Pelo contrário, as empresas estão saindo da Argentina. As empresas que estão na Argentina estão indo ou para o México, que não sofreu nenhuma tarifa dos Estados Unidos, ou para o Brasil, que tem aí um custo de produção muito menor hoje do que o da Argentina. Então veja, quem vai nadar de braçada nisso aí é Brasil, viu? Óbvio, se o Trump não mudar lá na frente, mas dificilmente vai mudar. Nada tá aí mostrando que o Trump tende a mudar aí o que ele vai fazer com as tarifas. Até porque, em vez dos países chamarem os Estados Unidos para negociação, os países estão retalhando. E aí, quanto maiores as retaliações, pior para o Trump. E pior aí para a escala global. Sabe quem deve estar rindo? Os donos da Huawei. A Huawei foi banida dos Estados Unidos. Começou o processo no governo Trump, mas o governo Biden foi quem ali no comecinho do governo baniu a Huawei porque a Huawei tinha celulares com tecnologia muito superior às das empresas estadunidenses, principalmente da Apple. Então, para tentar barrar o avanço da Huawei, os Estados Unidos resolveram, vamos banir nos Estados Unidos. Aí a Huawei está tendo lucro recorde, não foi afetada, as ações da Huawei não caíram. Eu vou falar, hoje, na hora de comprar um celular, a gente pensa, é Samsung, isso aqui é Samsung, é Apple, essas marcas aí, né? Daqui uns 5 anos, a gente só vai pensar em marca chinesa, não vai nem lembrar de uma marca que não seja chinesa, tá? Assim como quando comprava carro, a gente pensava em marcas aí, Volkswagen e tal, a maioria europeia, o Ford, que é estadunidense. Daqui no futuro, tudo chinesa, tudo marcas chinesas. Sabe o que é o melhor? Produzido no Brasil, gerando emprego para os brasileiros. Diferente da Apple, que produz no Brasil aí já faz alguns anos, da Samsung e tal, que até produzem no Brasil, mas que a maioria da produção é feita em outros países. Vai ser tudo no Brasil. E ó, graças ao Trump aí, o Lula, a chance do Lula se reeleger aumentou aí uns 90%, porque a economia do Brasil, que já tende aí a ter um 2025 excelente, agora a projeção do mundo inteiro é que quem mais foi beneficiado nisso, de todos os 192 países do mundo, o mais beneficiado, de longe, foi o Brasil. O segundo mais beneficiado foi o México. Só não falo que o México foi o mais beneficiado porque ele colocou tarifa de 25% aos veículos aí do mundo inteiro. E aí o México foi beneficiado porque empresas do mundo inteiro estão mudando para o México porque é melhor produzir lá que já está do lado. E a presidenta do México tende a reverter isso aí, ou parte disso, num futuro próximo para o México. Mas você ia acreditar se eu te dissesse 6 meses atrás, olha, o Trump ganhar não é o fim do mundo. Ele vai beneficiar o Brasil. Eu lembro que no dia que estava clima de velório na imprensa na esquerda, eu cheguei aqui rindo, falando, vai ser bom para o Lula essa vitória do Trump, vai ser bom para o mundo como um todo, porque a extrema-direita vai se enfraquecer e o império vai cair. Olha só, tá acontecendo tudinho que eu falei. Olha, até melhor do que eu estava prevendo. Peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!